muito obrigada pelo convite, Senhor Presidente da Academia de Marinha, ilustres membros da mesa, senhores almirantes, ilustres académicos, meus senhores, minhas senhoras, muito obrigada pela vossa presença. Vamos dar início a esta pequena abordagem sobre a história dos arquivos na Marinha, tentando mostrar, falar da sua documentação, da sua história, da forma como se trata e como se conserva, dos meios que temos à disposição, a divulgação que tentamos fazer e alguns dos principais projetos em que estamos envolvidos. Aqui temos uma imagem das instalações do arquivo. Só queria dizer que este cartaz ainda não está, esperamos tê-lo em breve. Eu acho que não sou muito boa com estas coisas. Não, já está a funcionar. Bom, comecemos então pela história dos arquivos. É óbvio que a documentação existe independentemente de haver um arquivo ou não a funcionar. E prova disso é que durante o século XVIII e século XIX, princípios do século século XVIII e até anteriormente, muitas vezes o despacho não era feito de forma institucional ou não pela forma como nós o entendemos hoje em dia, porque muitas vezes e eu posso dar um exemplo concreto, ele era feito como acontecia com o Barão da Ruda, que foi Major-General da Armada. O despacho era feito na casa dele. Era o secretário, que era o filho dele, que se deslocava sempre que necessário à casa do pai para fazer o despacho. E o que é que acontece? Isto não era por maldade, não era com más intenções. A documentação ficava e ficou. E ficava lá em casa. E por acaso tivemos a sorte de ela voltar à casa, porque durante a década de 60 e que terminou, iniciou-se uma oferta de documentação e terminou depois na década já de 2000. Bom, mas tudo isto para dizer que, apesar de a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha só ter sido criada em 1736, o arquivo, como se entende, apenas é criado em 1843, com este decreto de 15 de fevereiro, onde no arquivo 11 está determinado tudo, portanto, o que é que deve, as competências do arquivista e do que deve acontecer. Houve diferentes reformas, já, portanto, em 67, em 68, mas sempre com o mesmo tipo de formalidades, isto é, de competências, que era a guarda dos livros, dos papéis, a passagem de certidões e, no fundo, a conservação da documentação. Mas conservação de documentação mais com pensando na resolução dos problemas do dia a dia. Foi diferentes, portanto, isto é, as dependências do arquivo foram passando da Direção-Geral de Marinha, do Comando-Geral da Armada, etc. E é em 1898 que, portanto, ela é transformada na sexta repartição, a documentação que de outros organismos de marinha já extintos. Eu aproveito, quer dizer, eu poderia falar mais à frente, mas agora aproveito que estamos em 1898, que em 1898 vai aparecer, não é em 1898, é em 1896, em outubro, que a documentação recolha na Biblioteca Nacional. Mas mais à frente eu falarei desse pequeno pormenor. Eu aqui queria salientar uma coisa.
Porque, é assim, isto são diferentes reformas que foram acontecendo em que o arquivo vai tendo sempre as mesmas competências e as mesmas responsabilidades. Mas, em 1914, há um pequeno pormenor que não aparece aqui, eu peço desculpa porque a legislação não se lê muito bem, em que o almirante Leopard refere a importância da continuidade do pessoal em arquivo. Em que as pessoas não devem estar constantemente a ser transferidas de um organismo para outro, devem ficar no arquivo durante períodos mais alargados, porque o trabalho do arquivista é um trabalho especializado e que não se aprende de um dia para o outro e que, portanto, o tempo é importante para que essa aprendizagem se faça. Em 18, ele é anexado à Direção-Geral de Marinha. Em 29, as competências continuam a ser fixadas e aqui em 29 já começa a aparecer como uma estrutura, principalmente de arquivo intermédio, em que a documentação tem que ser conservada e com a preocupação, inclusivamente, de que a transferência se vá fazendo da documentação para o arquivo. E isto por aí fora, em 60, é realmente o grande marco. E é o grande marco porquê? Porque é criado o Arquivo Geral da Marinha, porque ainda que ele anteriormente já tivesse essa designação, porque a dada altura passou a ter essa designação, o grande marco é a abertura ao público, porque até 60 o arquivo funcionava virado para dentro. Isto é, funcionando apenas para servir a Marinha. Em 60 é de facto a abertura ao público e à sociedade civil e com a preocupação de um arquivo histórico. Ele passa a ter, portanto, o arquivo central, com as funções de frente, que é o arquivo do dia-a-dia das unidades, o arquivo intermédio, que eu costumo dizer, que é a forma mais fácil de se entender, é quando a documentação já não é necessária no dia-a-dia e ela vai dormir é acordada sempre que é necessário, até que seja decidido o destino final, que é no arquivo intermédio. Quando esse destino final é decidido, passa então para o arquivo histórico, aquela que é de conservação permanente. E é aqui com este, em 60, que já surge com esta dinâmica. E eu não falo em mais diretores, porque cada um à sua maneira, diretores ou chefes, cada um à sua maneira teve a sua importância e teve o seu papel. Destaque de facto o comandante Marques Esparteiro, porque ele revoluciona muito o arquivo. Ele, portanto, cria as regras, o regulamento interno, portanto, dá toda uma dinâmica extraordinária ao arquivo. Continuando a história, porque isto realmente é um mudar de transformações. Em 94, o Arquivo Geral da Marinha é extinto e portanto, é criado o Arquivo Central na dependência da Biblioteca Central de Marinha. E aí fica, portanto, o Arquivo Central com o sentido Arquivo Central de Arquivo Intermédio e com o Arquivo Histórico na dependência como eu acabei de dizer, da Biblioteca Central da Marinha, que nessa época ainda era da Marinha. Em 97, durante o ano de 97 e 98, portanto, é a transferência das instalações em Alcântara, que são estes, portanto, a imagem do lado esquerdo, para a Corredoria Nacional, onde ainda se encontra. Não foi uma transferência fácil. Eu, se calhar, devo muito a esta transferência, que foi com o apoio de uma empresa particular, privada, mas que foi graças a este trabalho, porque eu recebi uma ordem do Sr. Almirante Crespo, que era então o diretor da Biblioteca Central de Marinha. Dizia-me ele: minha senhora, a senhora não pode deixar ninguém da empresa sozinha a trabalhar, tem que estar sempre a guardá-los.
Ora, eu não tinha paciência para estar ali a servir de polícia e então achei que a forma era colaborar com eles diretamente. E foi assim que eu fiquei a conhecer a documentação do arquivo e realmente foi, para mim, enquanto profissional, foi realmente muito importante. Voltando à história do arquivo, eu penso que, como eu não sou muito boa nestas coisas de exposição pública e tão depressa pela frente como falta atrás, eu não sou nada organizada e eu penso que isso está também aqui assim a notar-se. Bom, mas voltando à história, para terminar a história do arquivo, a nova lei orgânica da Marinha, em 2009, mais uma vez, vai trazer transformações. Separa o arquivo central e integra-o nas tecnologias da informação, com a designação de Centro de Documentação e Informação e Arquivo Central da Marinha, com as funções de arquivo intermédio e de apoio aos arquivos correntes. O arquivo histórico continua na dependência, portanto, assim sendo, a Marinha possui realmente um arquivo histórico estruturado e organizado, que consegue estar aberto ao público e que também vai conseguindo conservar e preservar a documentação. Aproveito, esta é uma imagem da sala de leitura, aproveito para dizer que o arquivo, mais uma vez eu repito, o arquivo histórico funciona na Cordoaria Nacional, Rua da Junqueira, sem número, Lisboa, está aberto todos os dias úteis, portanto, de segunda a sexta-feira, das 9h30 ao meio-dia e da 1h30 até às 17 horas. Requisição de documentos até às 17 horas, até às 16h15. Já agora, aproveito, porque estou a ver o António de Silva, para informar que as reproduções já podem ser feitas de acordo com a legislação em vigor, portanto, pelo próprio, assinando um papelito, e que, o que eu digo, eu não sou nada organizada na exposição, eu peço desculpa. Bom, agora vamos falar um pouco da documentação. Em conjunto com o arquivo intermédio, isto é, com o SEDIACME, nós temos cerca de 22 km de documentação, que é, assim, algo ligeiramente assustador. Mas considerando que conservamos a documentação desde há 300 anos, e a documentação não está só, claro que tem que ser relacionada com a Marinha, mas a documentação é o resultado de todas das competências da Marinha desempenhadas ao longo dos anos nas diferentes vertentes da pesca, da Marinha Mercante, portanto, da Autoridade Marítima, das antigas colónias, das viagens que se fazem, toda essa informação, todos esses registros, claro que são informação pura e dura. Eu aproveito para recordar que às vezes a informação encontra-se onde menos espera. Eu sei que muita gente não gosta muito dos copiadores de correspondência, mas, ao contrário do que possam pensar, são uma nação de informação. Por exemplo, todos os tratados, ou grande parte dos tratados assinados com os régulos, sodas, etc., garanto-vos que estão muito frequentemente transcritos nos copiadores de correspondência. E isto porquê? Porque esses tratados eram assinados a bordo dos navios na presença do comandante do navio. E é óbvio que ele tinha que relatar superiormente o que tinha acontecido. E faz a transcrição integral do tratado. Isto é só um exemplo. E estou-me a lembrar de uma outra, outros exemplos, a propósito de uma pesquisa que o Sr. Almirante Roque Martins, grande amigo do arquivo,
tenho quase muita documentação, já agora aproveito para fazer esta propaganda, portanto, que me pediu para fazer uma pesquisa relacionada com a ida do Salazar às Horárias. Eu tive que consultar os relatórios do diretor do Arsenal, portanto, do presidente das obras do Arsenal. Eu fiquei espantada com o tipo de informação que se encontrava. Porque, não, embora sejam os relatórios formais, ele faz aqueles relatórios como se fosse o seu diário, do estilo. Eu peço desculpa, hoje não pude deslocar-me a despacho com Vossa Excelência porque me doía a barriga. Lá arrebentou mais uma bomba hoje. Lá está, portanto, hoje veio outra vez a haver greves do pão e de não sei o que mais. É que estamos a falar do período da Primeira República. São de uma riqueza extraordinária. E os comentários que, inclusivamente, ele tece, e que os outros tecem, porque ele tem faz citações de jornais da época, sobre os diferentes políticos e os diferentes governos e as quedas de governo, etc, etc. Eu agora perdi o meu... Bom, mas tudo isto, eu penso, mais uma vez, desculpa por isto, minha forma de exposição. Acho que deve ser a última vez que me convidaram. Portanto, mais uma vez, eu queria dizer que todas as reestruturações que os serviços da Marinha tiveram ao longo dos tempos e que os arquivos também tiveram, claro que se refletem na documentação e na forma da sua organização. E aquilo que eu ia há bocado falar é que em 1800, que deveria entrar no Arquivo Nacional, como eles já não tinham espaço, passava para a Biblioteca Nacional. E eu estou a dizer isto porque isto é importante, porque mais tarde, por volta de 1896 e 1897, o António Enes lembra-se de começar a criar, lembra-se de criar ou de propor a criação de uma secção, portanto, colonial, ou se não é colonial, é uma coisa parecida na Biblioteca Nacional, e começa a recolher toda a documentação, incluindo diários náuticos de navios que estavam, inclusive navios de guerra, que estavam em África, de passar essa documentação para a Biblioteca Nacional. E, posteriormente, há um ofício do Conselho do Almirantado que determina mesmo que essa documentação vá e entre na biblioteca. E esta é uma das razões pelas quais há grandes falhas. Por outro lado, portanto, a implantação da República e a criação do Ministério das Colónias e a criação do Arquivo Histórico Ultramarino também faz com que haja uma separação da documentação da antiga Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e de Minias Ultramarinos. E o que é que acontece? Toda a documentação administrativa, incluindo da Marinha, passa toda para o Arquivo Histórico Ultramarino, incluindo diários náuticos, etc, etc. Na década de 30 começa uma guerra, entre aspas, com o Arquivo Histórico Ultramarino, no sentido de conseguir que a nossa documentação volte à casa. Mas só em 1960, assim, é que eu queria só dizer que o arquivo também tem um arquivo. E é no fundo do arquivo que toda esta documentação que eu tenho estado a mostrar está. Aparece este ofício, aliás, esta nota a comunicar que é nesta data que se vai finalmente iniciar a transferência da documentação do Arquivo Histórico Ultramarino para regressar à Marinha. No entanto, ela não regressou toda. Ainda existem, por exemplo, acho que nós temos alguns diários náuticos da Urânia e eles ficaram com outros. Isto são só pequenos exemplos. E também outras situações para que haja falhas de documentação também estão relacionadas com, como é óbvio, com os cataclismos, com o terremoto, com incêndios que houve. Aliás, nós temos uma lata de documentação da Escola Naval que são cinzas. Estão lá, são testemunho, mas que são cinzas, não se podem tocar porque foi do incêndio, daquele grande incêndio que houve em que ardeu a Sala do Risco e salvaram-se aqueles, portanto, aquela documentação. Bom, mas voltando à exposição,
Portanto, todas estas reestruturações verificam-se que depois há um conjunto, portanto, a documentação que nós herdamos do Arquivo Geral de Marinha é a estrutura que o Arquivo Histórico herdou, que é com as coleções dos documentos encadernados, a documentação avulsa, da Maia, posso falar de Alfredo Mota, engenheiro Graça, que está ali também, e de muitos outros que nós estamos sempre dispostos a aceitar. E há outra coisa que eu gostaria de dizer publicamente. Há documentação que eu sei que está alguns por aí, e que nós não nos interessa saber quem tem. Eu posso até dar um exemplo, aquele famoso diário da Operação Mar Verde, se o quiserem deixar, não digo dentro de um saco de plástico que não é politicamente correto, mas num saquinho de pano, num saquinho de papel, deixarem-no à porta, e quem dissesse disse outro tipo de documentação, deixarem-no à porta do arquivo, nós não queremos saber, nós recolhemos e a documentação está preservada e será oportunamente consultada. Também podem-se apresentar pessoalmente e dizer: eu quero que isto fique anónimo, não quero que saibam quem o fez, quem entregou. Garanto-vos que ninguém o saberá, é mesmo anónimo. Portanto, nós estamos sempre disponíveis para aceitar documentação. Estes são alguns. O documento da esquerda é uma página de um dos livros mais antigos do arquivo. É uma recolha de textos da década de 30 do século XVII e que é encadernado em 1659 e que é extremamente rico no sentido que tem tudo o que há que é importante no navio, numa nau. Esta documentação é importante para a construção naval, para a arqueologia. Neste caso está aberto no que é que uma nau, a botica de uma nau da Índia deve conter. Depois está também aqui assim um documento que é um documento avulso. Aquilo é um documento encadernado, em encadernação de pergaminho. Este é um documento avulso de 1820, que é uma demonstração dos sinais. Mas está aqui também para demonstrar que a documentação é importante não só pelo seu valor informativo, mas também em termos iconográficos ela também é muito bonita. Cá está, a nossa documentação é desde o século XVIII, aliás, século XVII, mas é muito pouca, porque o boom documental faz com o século XIX, ainda que eu suspeito que em alguns, porque assim nós não temos capacidade para tratar de toda a documentação que nos é entregue toda ao mesmo tempo, e alguns estão a aguardar tratamento, e também alguns acervos aguardam que haja pessoas com o know-how para os poder tratar, porque, por exemplo, se nós tivermos letra do século XVI, século XVII, não é qualquer um que a lê. Daí que, por exemplo, eu creio que há pelo menos 2 arquivos com documentação do século XVI, mas está a aguardar tratamento porque precisamos de quem leia essa documentação. Portanto, eu costumo dizer que o Arquivo da Marinha é como na botica. Acho que dificilmente há assunto que não possa encontrar-se documentação para fazer investigação. Outro documento encadernado é um livro de registro das contas da fábrica de Valdezebo do Biscoito. Agora, o tratamento em meios. Como já devem ter percebido pela minha conversa, o trabalho de arquivo é muito especializado. E há questões que têm de ser sempre tidas em conta, que é o acondicionamento, o tratamento e pensar também na preservação. Neste caso também, e é importante de salientar que
principalmente hoje em dia, que nós temos um regulamento de conservação arquivística aprovado por uma portaria de gestão, uma portaria que é 755 de 2010, e portaria essa que estipula os prazos de conservação. Eu depois volto atrás. Os prazos de conservação em arquivo corrente, em arquivo intermédio, e o destino final, se é eliminado ou se transita para o arquivo histórico, é fundamental que a classificação da documentação na origem, no dia a dia, seja feita de forma correta. Porque senão o que é que pode acontecer? É que a documentação que seja dito, que seja considerada de conservação permanente, seja mal portanto, classificada e seja incluída numa documentação que depois o destino final é a eliminação, e isto é preciso ter cuidado. Mas tudo isto para dizer que a Marinha sempre teve alguma preocupação não só com o tipo de documentação que deve ter, isso estava estipulado ao longo do tempo nas ordenações do Serviço Naval, como também se preocupou com a forma de classificar, lá está, a classificação que é importante. Houve diferentes formas de classificar. Eu destaco aqui dois, que é o velho arquivo de Marinha, que perdurou até à entrada em vigor deste novo plano de classificação que entrou em vigor em 2009 e que está ligado ao Regulamento de Conservação Arquivística por uma razão muito simples, que a diferença é que tem os prazos de conservação e o destino final. Também temos um manual de gestão de documentos publicado e todos estes documentos estão disponíveis na intranet. Em que dá algumas instruções sobre a forma de acondicionar, sobre como é que se classifica, sobre como é que se deve fazer as transferências do arquivo da documentação, etc. Hoje em dia, com as novas tecnologias, há cada vez mais documentação noutros suportes, já não é o papel, não é só o papel, e a preservação e as preocupações ambientais, etc., são fundamentais para que haja a sua conservação. Apenas por curiosidade, estão aqui as umidades e as temperaturas com este diferente tipo de suportes, que nós tentamos religiosamente cumprir. Não quer dizer que não haja de vez em quando umas avarias, mas é essa a nossa intenção. Há preocupações que são constantes ao longo do tempo, e isso verifica-se pela documentação. É o espaço, que nunca é suficiente, e antigamente fazia-se um cálculo pelo menos para 30 anos. Hoje em dia temos que começar a preocupar-nos em comprar espaço na nuvem, mas também, isto agora sou eu que sou a velha, não de tempo, com o que possa acontecer à documentação atual, com as novas tecnologias, porque a preservação digital não é fácil. Se pararmos para pensar que hoje em dia já não há computadores, por exemplo, com ranhuras de disquete, se calhar que já não há, portanto, giradiscos, etc, etc. Se calhar, portanto, a preocupação é que a tecnologia avança tão rapidamente que estes suportes que utilizamos hoje em dia rapidamente se tornam obsoletos e ou há dinheiro para fazer as migrações e a preservação, ou então corremos o risco de perder essa informação. E por outro lado, eu também me parece que às vezes, hoje em dia, ainda as pessoas têm alguma dificuldade em perceber o que é documento institucional. Estamos a falar nas novas tecnologias, nos e-mails, etc. O que é institucional e o que é privado, o que é brincadeira, o e-mail pessoal. E o que eu acho que também se corre o risco é, ao passar-se
Portanto, ou quando se muda, quando as pessoas mudam, toda a informação que continham no seu computador não é passada, porque se esquecem que não é sua, que ela é institucional. Pronto. E se não houver regras muito claras que este documento tem que ser enviado para A ou para B ou para C e ali deve ser conservado, corremos riscos de perder a documentação dos 30, 40 anos, assim, à vontadinha. Mas sou eu que sou velha da Junqueira, porque aproveitar tudo. Isto eram os arquivos em Alcântara que eu ainda conheci. Os arquivos agora já na portuaria, em que todo o espaço é bem portanto, aproveitado. Depois, portanto, o problema do espaço, que é um problema. Outro problema que existe sempre em arquivo são as transferências da documentação, que não é fácil convencer as unidades que a documentação deve ser transferida para o 39, vejam bem, já se alegava que as regras o que era estipulado pelo arquivo era incompatível com o que estava estipulado nas ordenanças do Serviço Naval. Daí esta informação. E esquecem-se que o arquivo é só um e é lá que deve a documentação ser consultada e é lá que os investigadores vão à procura da informação. Eu tenho que apressar. E relativamente também às competências, eu achei piada, porque hoje em dia cada vez mais se exige dos profissionais de arquivo, e realmente os tempos eram outros. Em 34, apenas se pedia que soubessem ler e escrever. Isto é só uma graça. Outra questão sensível é a avaliação da documentação e a seleção da documentação. É que durante muito tempo a documentação não, isto é, a priori e a memória é recente. Há uns anos atrás eram os papéis velhos, era o lixo, deitem isto fora, vamos vender isto e aproveitar, portanto, vender para papel e aproveitar para outras coisas. Vamos queimar, isto é para queimar. Mas isto também, eu volto a afirmar, isto não era mal de atitudes que eram comuns, têm sido comuns ao longo dos tempos, e não só na Marinha, não pensem, isto era comum em todo lado. Aliás, não é em vão que Miriam Halpern Pereira um dia ia tendo um ataque cardíaco, porque chega ao forte da Ameixoeira, isto para terem noção que isto não é, estas coisas nunca são só da casa, não é da Marinha, isto que eu estou a dizer. Portanto, e tudo isto para dizer que havia a tentativa das pessoas eliminarem a documentação. E cá está o meu querido comandante Marques Esparteiro, que em 60 determina que ninguém mais pode eliminar documentação a não ser o arquivo. Mandem tudo para o arquivo, sejam listos, como já está tudo estipulado na portaria, com os prazos, com o destino final dos documentos, as unidades podem proceder à eliminação, portanto, cumprindo uma série de formalismos que está estipulada na própria portaria. Agora, o outro problema é o elemento humano. Este é o pessoal que nós temos no arquivo. O oficial superior é o senhor diretor da Biblioteca Central de Marinha. E eu queria dizer publicamente que é graças à guarnição, a todos os elementos civis e militares, que o arquivo tem estado a seguir em frente, a apresentar cada vez mais trabalho, a ter mais gente na sala de leitura. É graças à dedicação do pessoal, ao brilho profissional, ao querer aprender mais, estão sempre disponíveis para aprender, e é ao trabalho desta gente que este trabalho, isto é, que o arquivo tem vindo a crescer e a desenvolver-se. Também quero dizer que aceitamos o trabalho de voluntários e agradecemos muito o trabalho dos voluntários. Neste momento temos 2 voluntários a trabalhar connosco 2 dias por semana cada um deles, mas estamos disponíveis para aceitar outros que queiram colaborar connosco. Também, portanto, aceitamos estagiários
quer de História, quer da área das Ciências Documentais, e que também, de algum modo, de uma forma mais sucinta, mais pequenina, nos ajudam também a avançar no nosso trabalho. Agora, uma outra questão. Este é um problema sério que nós arquivistas temos. É verdade que o direito à informação está consignado quer na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer na Constituição da República Portuguesa. E, inclusivamente, o Dicionário de Terminologia Arquivística também determina que a documentação deve ser divulgada e deve ser disponibilizada para quem a queira consultar. Mas, desde que não recaia qualquer restrição de comunicabilidade. E este é um problema que nós temos, que as pessoas não gostam nada, que se lhe diga que não podem consultar os processos individuais das pessoas que faleceram recentemente, não gostam muito que se lhes diga que não podem consultar porque a documentação é classificada, porque não são comunicáveis. Eu vou ler, porque acho que é importante mesmo ler. Todos os documentos que possam pôr em causa a segurança do Estado, o relacionamento entre países, o que contenham dados pessoais, que possam afetar o meu nome, etc. Bom, e agora, eu, sinceramente, ainda não encontrei, e nós ali no arquivo temos um problema, ainda que eu não tenha encontrado nada a impor, o que eu agora vou dizer, é que com o Estado Novo, a partir do Estado Novo, eu não encontro um relatório, ou são poucos os relatórios que não têm a classificação de segurança de confidencial ou superior. Mas pelo menos o confidencial tem. Nem que seja apenas para dizer hoje ficamos parados e não saímos daqui, ou porque estamos a pintar o Estado, ou o que quer que seja. Mas é sempre classificado. A partir do momento em que tenha o carimbo a dizer classificado, como é óbvio, nós não podemos fornecê-lo à leitura. Felizmente, que a Marinha, tendo consciência disto, criou a Comissão de Desclassificação de Documentos, que está sob a alçada das tecnologias de informação e do SEDIACME, mas que tem membros, um membro da Biblioteca Central de Marinha, do Estado-Maior da Armada, tem 2 pessoas efetivas a trabalhar a tempo inteiro, tem um jurista e tem sempre quem eles entenderem por bem chamar para ajudar no trabalho de desclassificação. E, neste momento, ela está em plena atividade e, devo dizer, está a trabalhar para o Arquivo Histórico. Isto é, está a trabalhar para a Marinha, mas já desclassificou praticamente toda a documentação, quase toda a documentação da guerra colonial, se não toda. E quando eu digo isso, não é só o Cloredo, são também os comandos navais e os comandos de defesa marítima. Já desclassificou uma boa parte da documentação do Estado-Maior da Armada, mas é claro que está a desclassificar aquilo que pode e que a lei lhe permite. Porque se tiver toda a documentação, por exemplo, NATO, União Europeia, etc., não tem poder para desclassificar. Tem que iniciar todo um processo para pedir a sua desclassificação. Ora, tudo isto para dizer que quem quer que seja que vá ao arquivo e se nós lhe dissermos, lamento muito, mas não pode consultar, pode pedir a desclassificação da documentação. E, regra geral, num período máximo de um mês, mais coisa, menos coisa, a documentação é desclassificada, porque a Comissão tem metas, portanto, para cumprir, mas desclassifica também os pedidos temporâneos que lhe são feitos e que são feitos ao Arquivo Histórico. Bom, por outro lado, esse era um ponto. Agora, outra questão é, nós queremos ter cada vez mais leitores e queremos divulgar o arquivo. Aquilo que neste momento estamos a conseguir para fazer essa divulgação é
organizar visitas de estudo, visitas guiadas, aceitamos inscrições, como por exemplo a Câmara Municipal de Lisboa, que nos pediu recentemente uma visita, e aí mostramos os gabinetes, a documentação, temos sempre uma pequena exposição, os gabinetes de trabalho, e mostramos qual é o nosso trabalho. Colaboramos, estamos sempre disponíveis com os outros arquivos ou organismos para montar exposições. Inclusivamente nós também montamos as nossas exposições. Queremos em breve publicar um boletim informativo dizendo aquilo que nós estamos a fazer. Temos a figura do documento do mês, que é um documento que, por exemplo, uma efeméride, e que o documento possa representar essa efeméride, ou um documento que achemos que tenha algum interesse e que se pretenda a divulgação e que disponibilizamos na nossa página da internet e também no Facebook da Mari. Estamos disponíveis para colaborar com a comunicação social, sejam as televisões, as revistas, jornais, e já o fizemos com a RTP, quer com o Costado da Grande Guerra, quer com o site da descolonização, não só com a permitir a filmagem de documentos nossos, mas também até fizemos uma exposição sobre a guerra colonial no dia da inauguração do lançamento do site deles. Portugal em Direto, com a SIC, com aquele programa Aqui à História, com a revista Visão e com a revista Sábado, como por exemplo sobre a Primeira Guerra, o Arsenal, etc. Quais são os principais projetos? Pronto. Acima de tudo, queremos. Eu agora se calhar vou precisar de uma ajudinha, porque eu sou um bocadinho nada, está bem, desculpa. Portanto, dos principais projetos estão a descrição e disponibilização online. E a nossa descrição está a ser feita numa aplicação denominada Arquivo, e este é um caso, que não era este, mas também pode ser. Eu agradeci a outra que aparece o documento de 1700. Este aqui. Ai, eu não vejo tirar os óculos. É este aí, sim, por favor, peço desculpa. Em que vou-vos mostrar a página de pesquisa da nossa documentação no arquivo. Eu já tinha deixado aberto, mas não está. Peço desculpa. É que assim, no arquivo, e em casa isto funcionava, para abrir a ligação. Aqui, ela abre aqui, mas depois não se consegue visualizar no ecrã. Temos que esperar. Mas eu vou explicar. Vamos abrir aqui. Não faz mal. Já dá para ver. Pronto. Isto é outra questão, mas não faz mal. Tá? Podem fazer a pesquisa. Se for ali assim, ao pesquisar, também dá. Se for aí ao pesquisar, isso, aqui, pesquisar, e depois voltamos aí, porque isso é para a memória do mundo. Pesquisar, isso, se calhar não vai dar. Pronto. Aqui assim, Sebastião, ou fotografias gerais, tanto faz. Sim, fotografias gerais é mais fácil, e até porque faz parte de um outro projeto também de que vou falar, fotografias gerais. Ou podia ser anal, Sebastião, qualquer coisa. Pronto. Aqui assim, entra, aqui, isso. E agora, clica só nos navios de guerra. Clica aqui, por exemplo, nas canhoneiras ou pequenas. Não, olha, nos contratorpedeiros, por exemplo. Pronto. Ou nos fragatas, tanto faz, pode fazer qualquer. Agora clica num desses, isso, e ele vai demorar, mas vai. Não está a aparecer. Pronto. O que eu quero dizer é que podem fazer a pesquisa, que já estão a representação digital, há diários náuticos, há livros mestres. Os livros mestres que estão disponíveis são aqueles que já decorreram 30 anos a contar da data da morte da pessoa. Não é meu. Pronto.
E agora o outro. E o outro que eu também queria mostrar é que todos os nossos índices e o nosso guia de fundos, ou antes, o índice do guia de fundos, estão disponíveis na página do arquivo dentro da Biblioteca Central de Marinha, que era o outro link que está ali, voltando sim, ao PowerPoint, onde estávamos, já não sei qual era. Eu peço desculpa por esta demora. Ai, valha-me Deus. É este aqui, entrar neste. É que tudo o que aparece agora, que vai aparecer agora, pronto, é este aqui assim, que este link de baixo dá acesso aos nossos índices, que também estão disponíveis na página da Biblioteca Central de Marinha. E que incluem, que eu estava a me esquecer, que nós também temos uma pequena biblioteca de apoio ao trabalho do arquivista, e também tem lá o nosso o índice dos livros de apoio ao arquivo, entre outros. Coitadinho. Ele está lento, eu peço desculpa. Eu aproveito para falar, porque o que apareceu. Não veio. Não quero. Olha, lamento, mas é muito simples. Entram no Google, Biblioteca Central de Marinha, isto é o que eu costumo dizer aos leitores. Biblioteca Central de Marinha, clicam, entram no Arquivo Histórico da Marinha, clicam, descem até encontrar índices e fundos do Arquivo Central de Marinha, do Arquivo Histórico da Marinha, e clicam e depois aparecem índice de 4 de fotografias, índice 39 de livros mestres, por aí fora. O que eu quero dizer é que qualquer um desses elementos é clicável e conseguem entrar e têm os nossos índices disponíveis. Eu vou passar, desisto, lamento. Isto está a abrir? Pronto, agora deixa, se não se importa, desculpa. Deixa um bocadinho só, porque já se vai ver. Pronto, está a ver. Clique aí, por exemplo, no índice 32 ou no 32A, um qualquer, pronto, que agora já vai aparecer e vão perceber o que é que eu estou a dizer. Bom, mas de qualquer das maneiras, eu já não vamos abrir para não estar a perder tempo. Outra vez os relatórios da travessia aérea. Estão a ver? Tudo isto é pesquisável com o botão do lado esquerdo do rato, fazem localizar ele e podem fazer a pesquisa que quiserem. É para dizer que também temos esta forma de divulgar, quer através da aplicação Archivo, quer através dos nossos índices na página da Biblioteca Central de Marinha. Ora, como é que isto já está? Ok, tá, obrigada, porque já sabe que eu sou nada com estas coisas, pronto. Outro projeto foi em 2010. Sr. Doutora? Estou já fora do prazo. Não, está 4 minutos. Então eu vou acelerar, mas já estamos a chegar ao fim. E agora eu vou acelerar. Portanto, a Memória do Mundo, em 2010, candidatámos à Memória do Mundo com os relatórios da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, que são os relatórios do Caco Coutinho e de Sacadura Cabral, o registro na Memória do Mundo. Eles estão disponíveis na aplicação Archivo, neste endereço, que era aquele que abriu inicialmente. O comprovativo de que está registado na Memória do Mundo. Depois, com dinheirito, é coisa que também às vezes não abunda, porque o arquivo é realmente caro, e então nós, sempre que possível, recorremos a apoios para mecenato e protocolos. Portanto, temos, com a Gulbenkian, conseguimos um apoio de um dinheirito para a digitalização dos livros mestres, que são livros de grandes dimensões e pesados, e que nós não temos capacidade para digitalizar e teríamos que recorrer ao outsourcing. Aqui estes livros têm cerca de 1,5 metro abertos ou mais, e há livros que pesam 35 quilos.
E por isso, estrategicamente, a opção foi digitalizar os livros mais recentes e não os mais antigos. E isto porquê? Porque já estávamos a pensar num futuro protocolo com a Family Search, que são os mormons. Mas nós arquivistas não queremos saber que os intuitos deles sejam religiosos ou não. O que nós queremos é documentaçãozita digitalizada gratuitamente e preservada, porque eles é que têm o dinheiro para a tal preservação digital que ninguém tem. Até o Doutor do Tom diz que com eles a única documentação que não se preocupam com a preservação é aqueles que eles já digitalizaram, e que a nível internacional eles estão a digitalizar por todo o mundo. Não sei onde é que vou buscar o dinheiro, mas está bem, isso também não me interessa. Pronto, mas tudo isto para dizer que a documentação mais antiga pode vir a ser assinado o protocolo com eles. E, atenção, porque isto, que não haja dúvidas, documentação clínica são 150 anos que têm de ser deixados agora falta-me o termo, olha, nojo, quer dizer que não pode ser reproduzida. Portanto, se eles iniciassem, por exemplo, para o ano, seria documentação até 1920 e não mais do que isso. Não, enganei-me, 1870. A restante documentação, nós optamos por digitalizar toda a documentação de século XIX, livros mestres e princípios do século XX. Entramos só no máximo 1918, 1919. E muita documentação. Macau é uma outra questão, como estamos a tentar assinar um protocolo com eles, no sentido de eles pagam a descrição documental, o restauro, e a digitalização da documentação do fundo de Macau. E esta documentação é extremamente importante, porque com ela, e acho que mais ninguém tem o tráfico de colis da China via Macau para os Estados Unidos e para a América do Sul, desde 1840 e tal até princípios do século XX. Outro projeto que, lá está, considerando que nós não tínhamos capacidade para conservar de forma correta o nosso material fílmico, em 2003 assinou-se um protocolo com a Cinemateca no sentido de eles conservam os nossos filmes nacionais e estrangeiros, desde que não fossem classificados, portanto, deram-nos cópias em DVD dos filmes portugueses e eles podem exibir os nossos filmes naquelas sessões que têm deles. Mas, realmente, este foi extremamente importante. E, por fim, o último grande projeto que está em curso, que começou com o portal da memória do Ministério da Defesa, que ao abrigo daquele programa da União Europeia 2020, acho que é qualquer coisa desse tipo, o Ministério da Defesa conseguiu dinheiro para criar um portal onde reunisse toda a informação da área cultural da defesa, de todos os arquivos, de todos os museus, de todas as bibliotecas, etc. E quer dizer, quando se entra nesse portal da defesa, que eu não tenho aqui o site, mas estão ao portal da defesa, ele aparece, ele depois, portanto, nós entramos lá, mas depois a pesquisa remete para cada uma das casas. Isto é, para o Arquivo Histórico da Marinha, para o Museu de Marinha, para o Arquivo da Secretaria da Defesa, etc. Bom, mas tudo isto para da secção fotográfica, da coleção de fotografias, que totalizou 4.141 registros, totalizando 28.161 fotografias e gravuras. O que é que isto significa? Aquele registro significa que, por exemplo, uma reportagem fotográfica com 30, 50 fotografias é um registro. Mas, portanto, estão lá 50 e tal fotografias, porque é o documento, sim. E conseguimos disponibilizar online
a quantidade enorme de fotografias. Neste momento, o projeto continua, mas com o projeto Arquimédia, que é na tentativa de divulgar e preservar o arquivo audiovisual da defesa. Eu espero não ter passado demasiado, espero não ter sido demasiado confusa, acho que é importante terem noção do valor dos arquivos, do valor da documentação, da importância de preservar a informação, porque cada vez mais é informação, e informação é dinheiro. A informação, e não só é dinheiro, mas também para podermos tomar decisões corretas no hoje e a pensar no amanhã, por vezes temos que perceber o passado e consultando a documentação e os arquivos para que essas decisões sejam certas. Muito obrigada.